Olá pessoal, bom dia. Estamos com mais um episódio do Papo Tech hoje. Andréia de novo. Obrigado, Andréia, por ter vindo. Obrigada, Gus, Tamo por estar junto, já aqui. virou parceira quase que definitiva aqui. Agora já tô convidada perpétua. Legal, é isso mesmo. Hoje o papo é um pouco mais técnico, a gente vai falar de IA aqui, vamos tentar entrar em detalhes de arquitetura e tudo mais. A gente está com o Ramon e o Godinho do Nubank, é isso, né, pessoal? Isso aí. Vamos em frente. O Ramon e Godinho, eu pedi para vocês se apresentarem até pessoalmente um pouquinho para falar o que a Uhum. gente faz no Nubank e depois eu queria falar um pouco de trajetória também, pode ser? Fechado. Começa você. Eu, mais novo aqui. Bom, Rafael Godinho aqui, sou formado em engenharia, comecei trabalhando na área comercial. Engenharia civil? Engenharia de produção. De produção, quase. legal. Na área comercial tem vaga, tá? Comercial já. Você não vem catar meus caras, não. Olha só, Ramon, cuidado, hein? Não, comecei na área comercial, na Votorantim, né? Na Votorantim Siderurgia, ali na Moca. Mas sempre trabalhei na parte de tecnologia, né? Nunca... Apesar de trabalhar na área de vendas, eu usava muita ferramenta técnica para melhorar a venda, para tentar otimizar as coisas. Então, o meu pezinho na tecnologia começou ali. Fui para o Santander, trabalhei com a governança da qualidade da engenharia ali no Polo Tecnológico em Interlagos, né? Junto com o Marino, que hoje é CEO da XP, isso mesmo. E aí, uma proposta, né, de participar dessa fusão aí de Easy Invest, Investimentos e Nubank, eu caí para dentro dessa jornada roxa junto com esse daqui ao meu lado. Legal. Já são 7 anos já quase só em tecnologia dedicado assim, passando o resto pelo comercial e um pouquinho da área jurídica, que é essa parte que eu tenho um pouquinho de... Um ponto eu sei, você gosta de sofrer, né? Comercial e tecnologia, então É. você é um cara predestinado ao sofrimento, né? Então tá tudo Olha, certo. eu gosto de bater bastante a cabeça, assim, com É. bastante coisa de tecnologia e principalmente de superar esses desafios, mas sofre um pouquinho. Né? Legal. Bom, segunda vez aqui, né? Mais uma você já é posso todo pedir mundo música já. no Fantástico, né? Meu nome é Ramon Bortolin. Eu sou formado em engenharia, sou aqui da computação. Tenho MBA em gestão de TI, meu mestrado em... Até esqueci o nome do meu mestrado. Gestão para competitividade, da linha da FGV. Tô no Nubank desde 2020. Antes do Nubank eu passei por muita coisa. Passei por indústria, por birô de crédito, por empresa, por advocacia também. Dei um rolê no mercado, caí no Nubank em 2020 como Tech Manager, cuidando de um time que a gente... É um time de suporte, mas não é o time de suporte de mercado que a gente fala, né? Então é um time muito drivado por engenharia, por automação de processo, fazer a parte de suporte por engenharia, né? Então a gente sempre foi um time com muita eficiência no sentido de volume e escopo de trabalho muito grande, sempre com poucas pessoas, porque a gente sempre olhava muito para engenharia e automação. Quando eu entrei era isso, né? É meu time com 7 pessoas, e aí as coisas foram crescendo, o Nubank cresceu, o time cresceu, passei a ser Engineering Manager, meu escopo aumentou, e hoje, depois de tantas e tantas mudanças, hoje eu tô com um time focado em produtos de eficiência interna. E aí que entra o nosso caso de hoje de IA, que é um trabalho que a gente começou começo do ano, na verdade, mas já vem sido discutido há mais de um ano, que é nosso produto interno, que chama Service Management Product. E a partir desse ano comecei a trabalhar com o Godinho mais de perto também, e tô aqui. Muito bem. É muita coisa, mas é muito pouco tempo para explicar. Legal. Gente, assim, vamos começar a dar contexto realmente ao papo, né? A gente vai falar de um case de sucesso e a Nubank, certo? Uhum. Trazendo o contexto para o nosso pessoal, traz para a gente um pouquinho de como vocês identificaram essa dor e por que vocês decidiram usar IA. Eu sei que todo mundo tá surfando a IA, mas por que vocês decidiram para essa dor realmente incluir a IA? Certo. Eu vou começar com o contexto um pouco mais abrangente, aí o Godinho pode fazer o drill down depois. Quando a gente foi começar a olhar eficiência operacional, principalmente voltado para TI, foi feito um estudo, nosso time de produtos começou a fazer um estudo de o quanto tempo um Nubanker demora para conseguir uma resposta. Seja um problema técnico de TI, seja um problema, meu VR deu problema, onde que eu faço? Entra no Gira, centenas de portais. Entra no Slack, centenas de canais. Fala com o outro. A gente conseguiu identificar que, além do tempo alto de conseguir uma resposta, muita gente desistia no meio do caminho. Ou conseguia a resposta através de um amigo, de um colega, alguém do time, e não pelos meios corretos. E a gente parou para pensar,
Se a gente a estrutura do Nubank é ser Smart Efficiency, a gente tem que pensar tanto para fora quanto para dentro. E a palavra eficiência no Nubank é uma coisa que a gente vem falando muito ao longo dos últimos anos, principalmente depois do IPO, quando a gente começou a ficar mais público os nossos dados, mas isso é uma cultura do Nubank, né? Eu gosto de falar que a gente, normalmente tem empresas, principalmente as mais tradicionais, que criam áreas de inovação. No Nubank, e uma coisa que eu acredito também, inovação não tem que ser uma área, tem que ser uma cultura, tem que ser algo que todos tenham, né? Fala assim, eu inovei. Às vezes no Nubank a gente não fala, eu inovei, é só, consegui fazer um negócio legal, é isso. E a gente começou a pensar, legal, então a gente tem, imagina que o Nubanker tá com um problema que tá inviabilizando o trabalho dele, aí ele vai procurar meio de resolver. Gasta ali 70 horas e não resolve. Então a gente tá falando que o Nubanker perdeu 70 horas do seu trabalho para resolver uma coisa que é muito fácil de resolver, ele só não sabia o caminho correto. Então, foi um estudo bem abrangente, foi uma etapa de descobrir muito grande. Foi até complexo de, como a gente identifica algo que não dá para identificar através de números? Porque quando você acessa os meios corretos, quando você segue os fluxos, você tem métricas disso. Mas quando você não tem métrica, como é que você identifica? Então, foi feito todo um estudo ali pelos nossos times para entender o impacto negativo que tinha nisso e começamos a pensar, como que a gente melhora isso? Como que a gente vai fazer? De novo, né? A gente está falando sempre sobre eficiência, sempre como a engenharia pode resolver problemas. Através de engenharia, como que a gente vai resolver esses problemas de informações perdidas? Porque o problema nunca foi falta, sempre foi muita. O difícil era o como, né? Era o meio entre o problema e a resolução dele. E aí que a gente começou a discutir sobre o uso da IA junto com esse produto que a gente chama, com o SMP, que ele é uma interface, como se fosse um ITSM, só que a gente pode abranger ele de diversas maneiras, pode usar ele de várias maneiras, automatizar de várias maneiras, customizar e afins. E aí, Godinho, acho que agora você pode entrar um pouquinho, que foi bem a parte que você começou a ir fundo. Eu acho que dentro desse contexto, quando a gente estava explorando um pouco de ferramentas, né, o que apareceu muito comum nas entrevistas que a gente fazia com os times tem uma dificuldade da gente selecionar um lugar, porque quando a gente fala de buscar informações, é óbvio que as pessoas vão ter uma preferência. Então, quando a gente olhou a pesquisa, tinham 6, 7 plataformas diferentes. Então, o Ramon até comentou do Gira. Isso, o Gira é uma Slack, delas. Fluency, Docs. Tinha Você nunca várias sabe coisas. onde é que tá a informação, né? Então. E aí Não, você uma troca, coisa né? importante, né? Que assim, a gente fala muito de IA e a gente fala o maior desafio da IA hoje é que ela não tem dados ou os dados não estão estruturados. Dados vocês tinham e eles, de uma certa forma, estavam desestruturados. Talvez em ferramentas diferentes, mas estavam estruturados. Exato. E aí cada time tem a sua peculiaridade. Então a engenharia, por exemplo, tinha uma ferramenta que chamava Playbook, que era uma coisa interna, né? Então os playbooks ficavam lá dentro, a engenharia sempre ia lá buscar alguma coisa, mas se você quisesse alguma coisa de negócio, você não ia encontrar lá dentro. Então você sempre tinha que permear por múltiplas interfaces, por múltiplas plataformas e múltiplos conhecimentos, até que alguns desistiam de procurar. Falavam, não vou perder mais tempo com isso. Então a solução da IA, na verdade, não era para se tornar apenas um canal, um centralizador, né? Quando a gente tentou até mesmo fazer isso um tempo atrás, uma das nossas primeiras iniciativas foi utilizar o Google Cloud Search para tentar integrar todas essas ferramentas, mas elas continuavam ainda distribuídas, tinha um nível de dificuldade ainda de você governar e manter a qualidade, a curadoria daquele todo conteúdo num lugar só. Então, a gente sempre apostou muito nesse one-stop shop, né? Vamos dizer assim, mas sem utilizar a inteligência artificial como ela é hoje, como ela está disponível no mercado com os produtos que a gente utiliza, não seria possível. Antes a gente tentou de algumas formas, teve uma melhora, a gente identifica isso, né? As pessoas fizeram, né? As entrevistas que a gente teve um product sentiment um pouquinho maior, mas ainda assim, não chegou no estágio que a gente está hoje. Legal. E só uma dúvida, assim, falando tecnicamente, né? A gente tem as tecnologias de IA, desse verão da IA, de 2018 em diante, né? Que são os algoritmos de machine learning, que a gente estava acostumado com a IA tradicional, entre aspas, e agora a gente tem um IA como um termo guarda-chuva agora por conta da IA generativa, né? Que traz as LLMs ali, mas parece que abrangeu tudo isso. Dentro desse pacote de hard skills, por assim dizer, o que vocês tiveram que usar ali dentro? Foi IA mais tradicional? Foi IA generativa? Foi um mix? Como foi? Pode ir? A gente usou os dois, na verdade, né? A gente começou com o mecanismo do Google, que é o Vertex AI Search,
são mecanismos mais de machine learning para fazer busca, né? E aí sim, para gerar as respostas e chegar nesse conhecimento final, a gente usa a IA generativa para tornar a interface como se fosse um pouquinho mais humana com o dia a dia das pessoas. Então, é uma combinação de tecnologias além do resto, né? Manter o conhecimento dentro do lugar. Então, você precisa ter um data store para você manter tudo aquilo, um serviço que faça toda a atualização e gestão dessa documentação, né? Porque a gente precisa desses documentos para gerar essas respostas. Então, tudo isso é uma combinação de peças tecnológicas, mas com o advento da IA que a gente fala, a gente tem se apoiado muito com o que a gente descobriu com o Google e o que o Google descobriu com a gente, Legal. que é o Vertex AI Search e o Gemini como IA generativa. A gente precisa dos big players para isso, né? Google é um grande, a AWS, a própria OpenAI e Anthropic, não como clouds, mas como grandes players, né? O Google, então, tem sido um acelerador bom nisso, né? Sim, desde o começo, quando a gente começou a pivotar nessa ideia, a gente já tinha a dor, a gente tem pessoas do Google dentro do Nubank para conversar um pouco com a gente, né? A gente compartilhar um pouco isso. Eles sempre se mostraram muito ativos em falar, poxa, vamos dar uma olhada para isso. O Cloud Search foi a primeira ideia, mas logo depois que começou o advento, né? Acho que a primeira iniciativa que eles tiveram foi o Bard, né? Eles falaram, pô, por que a gente não se junta ao Nubank e tenta fazer um case de sucesso aqui, né? E aí foi melhorando as tecnologias até a gente ter essa abordagem mais proativa deles de vamos olhar para dentro de casa, o que o Nubank precisa? Opa, a gente está precisando disso. E a gente trocou muita informação com o time local de desenvolvimento deles que fica lá nos Estados Unidos, com a interface do Google Brasil, né? O pessoal do Brasil ajudou bastante, a Carol, o Alex, né? Então a gente fez tudo isso meio que a muitas mãos para trabalhar, e aí com os nossos inputs eles até modificaram um pouco do trabalho e das ferramentas das APIs que eles fornecem para a gente chegar no estágio que a gente está hoje. Então foi um desenvolvimento bem colaborativo. Muito legal. Hoje vocês estão em quantos Nubankers, mais ou menos? 8 mil? Um pouquinho mais, né? Já aumentou? Bastante numa gente. crescente, muito. Mas isso distribuído no mundo, né? No mundo. A gente tem mais de 45 nacionalidades, se não me engano. E esse produto, ele foi pensado como já com a solução ideal? Ou ele teve MVPzinho, através de um grupo específico? Como foi essa jornada? Conta pra gente. Começou. A gente começou com um time específico, né? A gente começou no nosso time de sustentação. E esse foi o primeiro caminho, até porque a gente tem uma documentação muito abrangente, como eu falei. O que eu estava falando de escopo grande era só a minha estrutura. Dentro da nossa estrutura de IT Engineering, então a gente está falando da minha estrutura, que na época tinha, sei lá, 60 pessoas. Hoje está menor, porque a gente está mais focado no produto, mas a gente está falando de um time de 170, 180 pessoas, que tem uma abrangência, assim, gigantesca. Então, tinha uma ponta lá de IT Engineering que cuidava de áudio e vídeo, e tinha uma outra que cuidava de serviço de IAM, as viabilizações de PIX por network. Então, era uma quantidade gigantesca de dados, de informação, de lugares de se comunicar. Então, a gente começou olhando para ali, nas nossas operações de suporte. E aí foi estruturando documentação, foi colocando as pessoas para ajudar a gente a organizar as documentações. E a partir daí começar toda a estrutura da IA, da LLM, do Google, do Vertex. Inclusive, acho que o Godinho a gente tem um caso legal até que a gente achou problemas com o Google, né, durante a ferramenta, que assim, o Google falou, não, vamos resolver. Nesse meio tempo de vamos resolver, a gente falou, não, tá, não vai dar tempo. Vamos começar a fazer os workarounds aqui. E a gente começou até a dar alguns inputs interessantes ali, né, Godinho? Foi bem assim. E voltando um pouco na ideia do projeto, né, acho que a gente sempre teve uma visão, assim, ideal, né? Acho que nosso chefe Diogo não tá aqui, né? Ele vai me odiar por ter falado a palavra Diogo. chefe. Mas ele sempre teve uma visão, assim, vamos dizer, uma estratégia de 5 anos da onde a gente gostaria de estar. Mas nunca abordamos dessa forma porque é muita coisa para fazer, né? Então a gente sempre pegou os times mais pequenos, assim, pequenos times para começar a trabalhar perto dessas frentes que tinham maior valor. Eu acho que uma das coisas mais interessantes que a gente fez dentro do Nubank, a gente sabe que a gente quer resolver nossa dor, que é a tecnologia, o dia a dia de operação de IT. Mas a gente sabia que tinha outros times passando também por isso. Então a gente se uniu a esses times, né? RH foi o primeiro deles. Então a gente tinha que ter uma parceria com esses pequenos valores e pequenas entregas. E o Google também enxergou isso. Então vamos fazer uma primeira POC bem pequenininha. A gente juntou 2 times, o nosso de engenharia, o deles de RH, a gente foi pro polo de Chicago, do Google, e desenvolveu em 5 dias o primeiro MVP só funcionando para essas 2 integrações. E a partir dali a gente viu, aqui dá para sair um negócio fascinante.
E todo mundo se engajou para isso acontecer. Então, o time de RH começou a olhar para isso e falar, não, eu preciso colocar mais gente, a gente precisa ter mais entregas, a gente precisa ter mais volume para isso. O nosso time também olhou para casa e falou, esses times que o Ramon acabou de citar, a gente tem pequenas células que a gente pode olhar para isso e falar, vamos começar a caminhar nesse roadmap para chegar nessa visão de 5 anos. Hoje a gente está muito bem em relação a isso, mas acho que os primeiros passos foram fundamentais para você enxergar essa evolução. E foi um time relativamente pequeno do Chicago, né? Você lembra quantos engenheiros foram? Foi você? De engenharia foram 6 pessoas. Então. A gente tinha mais 4 de negócios e 2 líderes no evento. Então foi bem enxuto, assim. 10, 12 pessoas por aí. A gente que conhece um pouquinho o Nubank dentro de casa, né? Que tá dentro, tá como parceiro de vocês e conhece um pouquinho da história e até mesmo o framework que vocês têm de desenvolvimento próprio, as metodologias de trabalho, vocês falando, me vem o quanto tudo isso vai acelerar o processo Sim, sem de dúvida. desenvolvimento de vocês, né? Assim, eu imagino que deve ter um roadmap imenso vinculado a isso e como esse framework já existente, já muito inovador, vai ter um processo de transformação. Eu diria que é infinito, né? O roadmap. Porque assim, o que eu falo para todo mundo nos times, tudo que a gente está construindo hoje, a gente não está construindo para perdurar. Pode ser que daqui 2 anos a gente fale, legal, tem coisa mais legal no mercado, vamos matar tudo e começar, né? Começar do zero. E tá tudo certo. E tá tudo certo, porque se a gente ficar muito preso naquela ideia do, mas já tem um valor investido, vai chegar uma hora que a gente tá com o valor investido de 10 anos atrás e a gente ficou para trás. E não é Perdeu ideia. o bonde, né? Exatamente. Exato. A gente tem que fazer as coisas andarem. E eu brinco também no time que ali no time, no Nubank, a gente não faz mais com menos, a gente faz mais com o mesmo, né? Então o que a gente faz? Aumenta a eficiência com aquela mesma força de trabalho disponível. Então, quando a gente está falando, vamos falar de operação de TI. Se a gente está falando de operação de TI para suportar 8 mil Nubankers, um pouquinho mais, que nem o Godinho falou, numa média que cai para esse time de 16 a 17 mil tickets por mês, quantas pessoas a gente precisaria ter? Muita gente. A gente deve ter mais ou menos pessoas atuando manualmente no suporte, umas 8 pessoas, 12, se não me engano agora. Por quê? Porque com o avanço que a gente tem em engenharia, a gente consegue reduzir carga de trabalho para essas pessoas. Se hoje são 10, por exemplo, aumentamos nossa eficiência. É um trabalho que agora 7 pode fazer. O que a gente faz? A gente pega 3 pessoas dali e transforma o escopo de trabalho dela de ser mais preditivo. Então, são pessoas ainda que são de suporte, mas que vão estar olhando para melhoria de processo, vão estar olhando para automação de workflow, automação de processo, automação por engenharia. Então, a gente tira o manual e coloca essas pessoas para fazer o preditivo, como eu falei. Então, sempre que a gente pode, a gente tira a coisa manual para transformar em automação. Então, a gente automatizando uma coisa X, a gente abre espaço para outra. Isso acaba virando um ciclo vicioso para eficiência operacional. E aí, quando a gente fala de eficiência operacional, quando a gente vai olhar os números, por exemplo, divulgados do Nubank, nosso custo por serviço de cliente chega a ser 80% menor que dos concorrentes. E por quê? Porque o Nubank não faz nada? Pelo contrário, é porque a gente consegue ter um custo de eficiência operacional muito maior. Então, nosso custo físico é menor, nosso custo de pessoas é menor, ainda que o Nubank seja uma empresa reconhecida por ter uma boa remuneração para um pacote de benefícios, a gente não precisa contratar 1 milhão. 8 mil a gente está dando conta de mais de 110 milhões de clientes. Ontem o Nubank divulgou que a gente alcançou Brasil agora 100 milhões de clientes. Então, a gente está falando de 100 milhões de clientes, o mundo já é mais, né, obviamente, suportado por 8 mil pessoas, e que a gente consegue manter um custo operacional baixo. Justamente porque a gente está sempre olhando eficiência. Tem um engenheiro do nosso time de CTP, eu não lembro o nome dele, ele é americano, ele fala que não gastar dinheiro é fazer dinheiro, né? Sem dúvida. Mike Rosenberg. O Rosenberg, exatamente. Ele fala isso aí e acaba virando uma anedota lá, que você não precisa fazer o dinheiro. Só deixar de gastar e continuar com a mesma eficiência, com a mesma qualidade, você está fazendo dinheiro. Então, tem muito desse mindset que a gente traz ali. Por isso que o projeto da IA, ele é um projeto que ele não é disruptivo, mas ele é um acelerador, um pilar dessa aceleração de negócio que a gente consegue ter. A gente consegue, sei lá, crescer, de repente, crescer 50 milhões de clientes com crescimento de custo mensal, custo fixo, menor. Tá claro. Essa visão de rei do gado, né? Que eu brinco, né? Que as pessoas acham que eu tenho poder quando eu tenho mais pessoas no meu time. Eu acho que ela tende a morrer muito. Sim. Por quê? Porque
Hoje a gente precisa de mais eficiência, mais qualidade, pessoas felizes, com um bom salário, com um bom benefício, e é isso realmente que vai fazer a diferença no seu posicionamento como Exato. marca, né? Aí a gente volta naquele papo da minha outra vinda aqui, que é o turnover. Reduzir turnover é essencial para isso, porque imagina, o time que desenvolveu esse projeto do IA, digamos que sejam 40 pessoas envolvidas. Se daqui a 2 anos eu ter perdido metade dessas pessoas, eu perdi metade dos idealizadores daquilo. Então, algumas coisas vão se perder. E, de repente, para retomar algum processo ou pegar um backdoor daquilo e criar outra coisa, eu não vou ter... Vai demorar muito, vai ser muito mais custoso. Mas a gente entra numa outra seara. Eu só queria voltar naquele ponto que você falou daquele espaço, né? Que a gente fala um pouco desse espaço de inovação que a gente tem, né? Essa ideia que você acabou de falar, por exemplo, né? Da gente trabalhar com as pessoas para ter esses novos escopos, foi exatamente isso que a gente está fazendo agora, ouvindo dos nossos clientes utilizando o nosso produto de IA. Então, a gente escuta os nossos clientes, a gente vê qual que é os melhores casos que eles têm. O que você está fazendo com essa inteligência? Tem alguma coisa que eu possa desenvolver para você? Esse espaço de feedback também está evoluindo o nosso backlog de uma forma, assim, muito interessante. Até que é difícil falar o que é mais prioritário, né? Porque Exato. tem tanta ideia boa ali no meio para a gente refinar tudo e chegar no valor, que o time continua motivado, falando, olha o tanto de coisa legal que a gente ainda pode fazer pela frente. Hoje eu posso falar, eu posso até escolher o que eu quero fazer de tanta coisa boa e legal e impactante que tem na vida das pessoas. Então, é muito importante ter esse espaço para inovação, não só para transformar as pessoas, mas também para transformar o negócio. Falando em pessoas, vocês já tinham gente de IA antes de começar esse projeto? Ou foram aprendendo no decorrer do tempo e agora vocês já têm especialistas de IA? Porque essa é uma grande dor do mercado, né? Muita gente quer implementar IA, mas como eu vou implementar IA? Quem são as pessoas que vão estar comigo nessa jornada? Porque é uma jornada nova. Eu Pode posso ir? falar, eu não sabia de nada. Eu sabia, assim, um pouco do contexto, assim, né, de equipamento, né, de machine learning, etc. Mas nada de colocar a mão na massa e muito voltado a videogame, que é uma coisa que eu gosto mais, né? Mas não tinha colocado a mão ainda em IA de generativa, né? Eu utilizei o ChatGPT, mas nada demais, assim. Mas para colocar a mão, entender o que esses produtos novos estavam colocando na mesa em termos de produtividade, de eficiência, não sabia de nada e parte do nosso time também era meio aventureiro, assim. Então a gente se juntou, lógico, as melhores pessoas com a capacidade que a gente precisava, mas nenhum com background técnico em inteligência artificial. A gente teve o apoio do time de LLM, né? Isso, a gente teve um apoio já de um time que estava avançando em inteligência, mais focado nisso, para construir algumas coisas mais simples, né? Ou que eles já tinham feito dentro da nossa stack, né? Porque a stack é um pouquinho peculiar no Nubank. Mas de resto, a gente pegou do nosso time, a gente pegou pessoas, do time de RH também, a gente pegou pessoas que tinham pouca familiaridade, né? E se juntamos ao Google. O Google foi um potencializador, né? Assim, eles utilizaram essa energia, né, que a gente tinha de querer entregar isso e falar, ó, a gente pode fazer alguns treinamentos, a gente pode colocar vocês em alguns workshops, etc. Mas no fim das contas, era até eles mesmos aprendendo também no nosso dia a dia. A gente falou, ó, a gente tá usando assim a API, mas o que tá acontecendo que não me dá resposta? Eles falam, nossa, a gente nunca pensou em utilizar dessa forma. Então, até para quem desenvolve IA, ver as outras pessoas utilizando e interagindo, se torna um feedback positivo. E aí a gente teve muitos louros, né, desse tipo de integração e iteração com eles, né? Porque foram várias idas e vindas. E a gente volta na... Desculpa, você ia falar. Não, pode falar. Eu ia falar que aí conecta com aquilo que eu falei com inovação, ser uma parte da cultura, né? Tá rolando IA. Beleza? Nossa, para fazer o projeto a gente tem que contratar especialista. Não, a gente tem um pessoal cabeçudo aqui, vamos fazer. E a galera começa a ir atrás, porque tem essa vontade de fazer coisas diferentes, de aprender e desenvolver. E o pessoal foi fazendo. Teve o Google, que foi um parceiro, mas muitas das coisas, eu vejo o time, se a gente for olhar as planes lá atrás e como foi evoluindo, era assim, vamos entender, vamos tentar. Não deu certo isso, vamos fazer de novo, de outro jeito. Até que a gente encontrou modelos, o melhor modelo ali para o time. Só que enquanto isso acontecia, o pessoal ia estudando, ia buscando, se desenvolvendo, ia juntando o engenheiro, fazendo os pairings. Então, muito do desenvolvimento já é cultural ali, de, cara, vamos fazer. Não sei como, né? Mas vamos. E a gente acaba saindo do outro lado. O mais importante é a vontade de querer sair do outro lado, que é o que sobra ali. E a gente sai.
O Godinho falou uma frase que eu vou usar nos meus clientes agora, Godinho. Pouca familiaridade, mas muita força de Tag vontade. royalty. Eu acho que é isso aí. Acho que assim, acho que vocês são um case e que vocês trouxeram ali, né? Foi um case de aprendizado mútuo. Foi. Eu acho que a IA é muito disso, né? É a força de vontade, é juntar um monte de cabeçudo, como diz o Ramon. Tá ali a galera que tá pronto para fazer um negócio acontecer e aprender em conjunto, né? Eu acho que é o momento realmente Uhum. de troca. Se o próprio Google estava disposto a aprender com vocês, né? Sim. Vocês me trazem a questão que, assim, putz, é um mar extremamente aberto, extremamente novo, que a gente vai passar por diversos desafios, mas com força de vontade e trabalho em conjunto, a gente vai ter um case realmente de sucesso, como vocês estão trazendo. Tudo que é novo precisa esse sentimento de desbravar, né? Então, as pessoas engenheiras lá do time falam, vamos nadar aí e ver o que acontece, ver o que a gente acha nesse mar aí. E eu converso muito com o pessoal. Falei, no começo a gente tinha muita pergunta, pouca resposta. Hoje a gente já tem muita resposta. Só que a complexidade das perguntas que a gente está descobrindo são maiores. E isso é um ciclo que vai se repetindo. Então, se a gente for comparar hoje, novembro, com janeiro, nem parece o mesmo time a nível de conceitual e domínio. Só que em 12 meses, até menos, a gente conseguiu evoluir muito rápido. Obviamente, em algum momento, essa evolução diminui a velocidade, mas a ideia é que nunca estagne. Então, a gente vai sempre conseguindo evoluir porque aumenta a complexidade. Então, esse é o primeiro step. Agora, como vai ser o terceiro, o quarto step, a gente já nem sabe direito. Entra na parte do... A gente sabe o que a gente não sabe. A gente não sabe como vai ser daqui a 2 anos a evolução. A gente sabe como vai ser daqui a 1 ano. E a gente vai descobrindo. Então, é muito focado no... O que a gente vai resolver agora? E conforme cada desafio desse vai aparecendo, a gente, desde do engenheiro, da engenheira mais júnior, até o sênior, até a liderança e o próprio negócio como um todo, vai entendendo, tendo mais domínio, conhecendo mais o ferramental, conhecendo mais as possibilidades e criando ideias de possibilidade. Então, com o que a gente tem hoje, a gente já consegue viajar em algumas coisas. Às vezes, eu e o Godinho no Zona 11, a gente começa a pensar numas doideiras lá e falar, nossa, vamos parar aqui, porque senão a gente já tá com trampo uns 5 anos. Vamos esperar um pouquinho, só para dar emoção, porque tá difícil. 5 é pouco. Pois é. Legal. E caminho de capacitação, o que vocês veem? Claro que tendo um parceiro, o Google fazendo a 4 mãos é um caminho, mas para quem está fora do mercado e é o desenvolvedor ali de software, até o pessoal de dados ali que precisa aprender essa nova eletricidade aí que é o que vocês veem de caminho? Eu, sinceramente, eu vou dar como sugestão a mesma coisa que eu fiz, é sujar a mão. Não tem o que fazer, né? Hands-on, né? É hands-on total. Hoje a gente tem muitos desses modelos disponíveis a público para você utilizar. Lógico que algumas coisas mais complexas de você utilizar alguma chave de acesso, né? Alguma coisa assim, você vai precisar de uma conta um pouquinho mais premium, mas para você começar a entender o que é e interagir com aquilo, eu acho que você tem que colocar a mão na massa, né? E hoje eu acredito muito que esses parceiros enxergam essa falta, né, dessa mão de obra capacitada, né? Então, o Google acho que tem já projetos de workshop, por exemplo, de prompt engineering, gratuitos na internet, né? Sessões para você colocar um pouquinho dessa semente no dia a dia das pessoas, mas o resto é você explorar cada dia no seu contexto, né? Você isolar um pouco os problemas, não querer atacar de uma maneira muito aberta, assim, as coisas, mas o que você quer resolver? Qual que é o problema que você está querendo resolver? E testa IA. Vai lá e coloca a mão na massa e vê o que você consegue tirar de proveito daquilo. É estudar e colocar a mão na massa para mim. Isso que você falou é perfeito. É dividir os problemas, escolher um problema pequeno e falar, deixa eu tentar resolver isso com IA. Às vezes não vai ser, nossa, fiz um foguete aqui. Não precisa. Às vezes você precisa só dar o primeiro passo. E aí ir evoluindo. Mas eu acho que o contexto é justamente esse. Achar uma necessidade, uma dor e tentar atacar com aquilo. É como, sei lá, você aprender uma habilidade nova. Você vai tentar resolver o problema com aquela habilidade. E ver o que acontece. Tá claro. Mas é muito no teste. Quando vocês pensaram o problema, a gente já entendeu. Quando vocês pensaram na solução, quais foram os critérios de sucesso ali que vocês definiram? Vocês acham que vocês já atingiram esse critério de sucesso? E como vocês veem que impactou a vida dos Nubankers ali realmente? Pode ir, Godinho. Você tem bastante contexto. Eu acho que eu tenho 2 visões para essa resposta, né? Porque, de novo, a gente enxerga esse plano de 5 anos, né? Mas a gente tinha métricas de sucesso, a gente definiu que o engajamento do usuário tinha que ser uma das coisas que a gente queria mais, ter mais próximo da gente, né? A gente não queria colocar uma coisa na mão que a pessoa se
animasse durante uma semana e depois parasse de usar, né? Não era isso que a gente queria transformar mesmo o dia a dia do funcionário, da forma como ele consegue prover resultados, se sentir produtivo, se sentir mais feliz no dia a dia, utilizando essas tecnologias, né? Então a gente utilizou métricas de productivity sentiment, user retention, customer satisfaction. A gente utilizou até uma métrica também que chama Chanelis Score, que é um índice que ele mede o quão insatisfeito a pessoa estaria se a gente tirasse aquilo do dia a dia Legal. deles, né? E a gente sabia que isso era nada mais nada menos do que uma cultura, uma mudança do dia a dia de trabalho das pessoas. Então, se a gente não tivesse isso no dia a dia delas, a gente sabia que a gente ia falhar. E, curiosamente, na nossa primeira entrega em produção, a gente atingiu números maiores do que o que a gente tinha determinado na nossa meta. Então, Sim. é surpreendente ver o resultado pelo lado do cliente, porque ele já vê uma entrega, um valor, um sentimento de ser mais produtivo. Mas, para mim, pessoalmente, eu falo isso porque eu sei aonde a gente quer chegar. Então, eu acho que se eles já estão maravilhados com isso que a gente tem hoje, imagina daqui a 1, 2 anos. Eu acho que a gente vai muito além disso. Mas os resultados foram muito significantes. Legal. O Ramon também pode comentar um pouco mais sobre Não, isso. acho que é perfeito. E quando a gente fala, tem uma outra vertente ali, até do próprio time. Quando a gente vai conversar com o time, a galera tá super animada. Então a gente tá mantendo várias perspectivas em alta, né? Então, perspectiva de negócio que a gente pode fazer, perspectiva das pessoas que já foram impactadas positivamente e perspectiva do time do que eles podem fazer. Então, essas 3 frentes são 3 frentes que estão muito motivadas, né? Tanto os que querem ter, os que já têm, quanto os que estão construindo. Então, isso não é uma métrica que a gente definiu como sucesso, mas olhando no perfil de liderança, é um momento perfeito. É um momento de muito desafio, mas você vê que o time tá afim do desafio. Então você fala, vamos pra cima. Você vai dando espaço e deixando o time crescer. E aí a gente vai evoluindo o todo, né? O ecossistema ele vai se retroalimentando nesse sentido. Então, foi o que o Godinho falou. Quando a gente olha para os planos lá na frente, a gente não vê uma dificuldade, por exemplo, de execução. A gente vê a dificuldade de tempo versus força de trabalho. Porque tudo que a gente quer fazer é impossível fazer de uma hora para outra pela complexidade. Mas a nível de determinação e engajamento, foco, enfim, isso tá muito legal mesmo. Então, acho que é um caminho bem bacana que a gente vai ter pela frente. E a exigência do usuário, né? Ah, é. Porque, assim, esse roadmap que vocês estão traçando, não tenha dúvida que vai sofrer muita alteração pela exigência do usuário. Sim, sem Foi o que o dúvida. Ramon falou, né? A gente lidava com perguntas mais simples, hoje a gente lida com perguntas mais complexas. Uhum. E o desafio, o usuário vai querer cada vez mais ter respostas mais rápidas, com soluções rápidas e exatas, Exato. o mais rápido possível e com maior complexidade. Sim. E por isso que eu falo, né, essa questão desse roadmap. A gente já entendeu que é muito frequente. E como vocês pensam em continuar trabalhando a atualização? Porque, assim, o início foi um início de vamos lá, vamos dar a cara a tapa e vamos fazer acontecer. Agora, existe já um time que já conhece muito bem IA, que já se desenvolveu muito bem, desenvolve o produto e já se desenvolveu muito bem na ferramenta utilizada. Uhum. E como fica o aprendizado? Vocês têm guildas para vocês tratarem esse assunto? Como tá isso? Aí o Godinho pode falar um pouquinho mais dessa parte, mas da parte estrutural, o que a gente fez ao longo dos últimos meses, a gente veio fazendo uma reorganização interna. Então a gente pegou toda aquela estrutura de 180 pessoas, cara, IT Engineering, quebrou em algumas grandes verticais, e dentro delas foram quebrando ali os times por escopo. Então a gente começou a deixar os escopos um pouco mais com uma visão um pouco mais clara. Então, por exemplo, quando a gente fala desse produto, a gente já tem os times focados naquilo, já tem escopo, já tem os desenhos, já tem as divisões. Então, é um time que vai cuidar só dos onboardings de novos clientes internos. É um time que vai só trabalhar com as automações de workflow disso. É um time que vai trabalhar com melhorias operacionais, que vai pegar os dados coletados pelo produto, vai analisar e vai criar e vai gerar insights e vai fazer as conexões ali como se fosse um gerente de produto, olhando o gerente de projeto, olhando para essas melhorias. Então, a parte estrutural organizacional a gente já ajustou. E aí tem a parte agora do desmembramento interno dessa tecnologia, do conhecimento. Isso é uma coisa muito natural pra gente, porque... Vou dar um exemplo. Digamos que eu tenho uma pessoa engenheira ali que é um engenheiro júnior. E tô a fim de aprender IA, vi que tá rolando um negócio da Skinu,
queria aprender. Legal, o que a gente faz? Eu chego pro Godinho e falo, Godinho, pô, a pessoa X aqui, ela tá a fim de aprender. Ah, pô, pede pra, começa a colocar, sei lá, na daily. E vamos começar a aproximar dos projetos. E assim, e aí esse conhecimento vai se expandindo um pouco. Eu gosto de falar que, pelo menos comigo, eu não trabalho com as pessoas com plano de carreira. Porque plano de carreira é um negócio que você chega assim, ó, André, seu plano de carreira é ABC. E se no meio do caminho você não quiser? Falar assim, ah, eu quero ser gerente de contas XPTO, legal. No meio do caminho você fala assim, pô, Ramon, legal, mas meu sonho é ser de people agora. Tá bom. Então, assim, o que a gente faz? Principalmente eu como líder, o que eu olho? Eu vejo necessidades que a gente tem corporativas, né? Então, pô, o que a empresa espera da gente? Versus o que a pessoa quer. E aí vou tentando sempre acoplar. Então a gente tem vários casos de pessoas que vieram de suporte, estão em infra, vieram de suporte, estão em desenvolvimento. O Godinho, ele veio inicialmente como governança, né? Hoje o Godinho é lead software engineer. Então assim, os caminhos eles vão se entrelaçando e a ideia é que a gente sempre consiga construir dentro de casa, construir essa parte de conhecimento. Então, muito dessa eficiência operacional que a gente vem falando, que nosso time foi conquistando, foi baseado na construção de pessoas. Tem um outro lead engineer, o Mangueira, ele é lead, né? Mangueirinha. O Mangueira, ele começou comigo lá atrás, em 2020, quando eu entrei, ele tinha 2 meses de casa como engenheiro de suporte. Hoje é um dos engenheiros de software mais animais que a gente tem no time, né? Junto com outros, que eu brinco ali que no Nubank é um lugar que é legal. Você entrar numa sala de reunião, começa a conversar, você fala, o que esse povo come, velho? Eu quero também. São umas ideias, você fala assim, mano do céu, vai com calma aí que eu não tô nem com roupa pra isso. E por quê? Porque tem essa cultura de ter pessoas muito boas ali. E as pessoas têm essa parte de segurança e de cultura de, vou falar o que vier na cabeça e daí a gente vai construindo, vai trocando ideia. Então, as conversas ali, por exemplo, no começo da ideia da IA, várias ideias aconteceram, até a gente chegar, legal, vamos por aqui. Foi por aqui, deu problema, aquilo que eu tava falando, problema da Google. Pô, vamos esperar o Google resolver? Não, vamos fazer aqui, depois eles se viram lá. E assim, e aí esse conceito do crescimento e a parte organizacional, a gente vem trabalhando dessa forma já desde sempre, né? E acho que o Godinho pode entrar na parte um pouco mais técnica da coisa, né? Como a engenharia vem fazendo, né? Na parte técnica eu tenho que agradecer que a gente tem um Product Manager, né? Porque senão... Amém. Amém. Obrigado, Wesley. Porque senão eu não ia aguentar isso nunca na minha vida, mas... de fato, é trabalhar, que nem o Ramon falou agora, de pessoas, né? Olhar para essas iniciativas que as pessoas têm, a gente vai olhar para as áreas que a gente tem dentro do Nubank, né? E entender um pouco da dor, dimensionar um pouco quais são os volumes, o que a gente enxerga de impacto, né? E estruturar isso da melhor forma possível e atacar conforme a gente tem a nossa capacidade, né? Graças a Deus, ainda tem uma Mangueirinha do meu lado também. E aí a gente consegue lidar com isso, mas acho que o primeiro lugar para a gente conseguir chegar nisso mesmo é ter bons rituais, né? Boas disciplinas de priorização, de produto, que foi uma das mudanças mais fortes que a gente teve aqui ao longo desse ano, né? Foi exatamente toda essa reestruturação que o Ramon acabou de citar. Então, ter tudo isso acoplado ao dia a dia de desenvolvimento e das pessoas e delas estarem engajadas é, de fato, a receita para o sucesso para isso. Eu posso falar que, como o Ramon trouxe, que a inovação hoje permeia o Nubank, a IA vai permear o Nubank também? Muito cedo para falar. Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Vai depender de necessidade. A gente pode chegar daqui a, sei lá, X anos e falar, pô, isso virou uma ferramenta que todo mundo usa. Como pode ser que a gente usa para alguma coisa ou outra. Quando a gente começou com o Gira, quando eu entrei em janeiro de 20, estava terminando de implementar o Gira. A gente usava o Gira para um ou outro time de engenharia. Hoje, quase todo mundo está no Gira. Então, é muito orgânico, né? A gente não pode colocar as fichas 100% em alguma coisa. Então, a gente deixa e vai trabalhando o quê? Na eficiência. Então, a gente tem que falar que a eficiência vai permear. E agora, como a gente vai atender essa eficiência, vai depender das necessidades. A gente já chegou num tempo de ter, sei lá, dezenas de ferramentas de produtividade. Com o tempo a gente foi enxugando e hoje a gente tem algumas ferramentas definidas ali de produtividade. E tá legal, tá ótimo, funcionando, maravilha. Pode ser que se a gente tivesse continuado com um monte, ia ficar tudo muito perdido ali, cada time de um jeito, os times não se conectassem bem. Então vai depender muito de necessidade e uso. E nisso é uma coisa que a gente é livre ali, né? Pô, vamos fazer da melhor forma que a gente possa fazer. Então, vem muito do conceito também de a gente construir interno. A gente não usa grandes players do mercado. Muita coisa a gente constrói em casa. Por quê? Vamos fazer do nosso jeito, porque do nosso jeito é que vai atender. Minha avó falava isso, né? Que é bem feito, faça você mesmo, né? Então, parece que é a dona Neuza que falou lá com o pessoal no começo.
E tem muito disso. E aí eu queria só fazer um parênteses que eu ia falar, o Wes é ótimo, né? Eu tava pensando ali, que o Gui falou, o time de produto junto, isso foi um divisor de águas pra gente. Porque isso tira a carga ali do engenheiro, dos líderes de vamos entender produto, vamos trazer escala, framework, métrica, próximos passos, organizar. Então o time de produto, ali o Wes que trabalhou junto, a Cato Cílio que tá com SMP, todo o time, eles são grandes organizadores de ideia e provocadores, né? No sentido de, vocês estão indo pro lado certo mesmo? Vamos ver por aqui. E se a gente fizer assim? Né? Então, eles estavam ali sempre provocando, apoiando e organizando, né? Fazendo todas as frentes com os clientes, trazendo o conceito de produto. Porque se deixar só o engenheiro lá, vai montar um monte de carcareco que é legal. Mas às vezes esse carcareco legal pode não ser 100% eficiente. Então o time de produto ele vem muito para organizar as ideias, falar, legal, todo esse carcareco, vamos juntar nisso aqui, e aí sim a gente vai entregar, em vez de entregar 10 coisas pequenas, vamos entregar uma, mas essa uma é a coisa. Então, acho que acoplar a ideia de produto, de produtização, junto com uma engenharia muito forte, deixa deixa muito mais sólida a entrega no final. Então, esse é um ponto que é super relevante também. Ó, eu vou falar que eu acho, achismo puro, que a tendência é permeabilizar como um todo. Pode E ser. daí eu já vou fazer uma provocação. Uhum. Marketing, daqui a um ano a gente tem que chamar eles aqui pra gente entender como tá esse desenvolvimento, esse start aí. Porque a IA, pensa, né? A IA ela vai ajudar, se a gente for pensar numa visão mais rasa, vai tirar, vai ser corta-caminho para muita coisa. Então, muito daquele trabalho manual, repetitivo, chato, o que, sabe, vai custar horas de uma pessoa, vai cortar. Então, essa pessoa vai ter mais tempo de fazer outros negócios maiores, mais impactantes. Então, se a gente pensar só a IA como um faz-tudo ali, né? Uma ferramenta genérica, já vai ajudar. Se a gente, do jeito que a gente está indo, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai ter mais que um faz-tudo, né? A gente vai ter uma ferramenta que vai tirar muita coisa da nossa frente, vai trazer muito ganho operacional. Então, você deixa a IA rodando alguma coisa, você vai resolver outros problemas. Então, como eu te falei, é igual do roadmap infinito. É literalmente infinito, porque cada hora a gente vai aumentar a complexidade. A gente vai aumentar a dificuldade, vai aumentar a carga cognitiva em cima. Então, a gente está falando que hoje que o Nubank ele tem operação em 3 países. Cada país, dependendo da coisa, tem suas características. Então, a IA tem que aprender como funciona o regulamento Brasil, como funciona o regulamento México, como funciona o regulamento Colômbia. Ah, é de RH? Tá bom. A gente tem pessoas em 40 e tantos países. Como que é a regulação de cada país? Ah, mas a gente tem escritório em 4. 4? 1, 2, 3, 4. 5. Sim. Como funciona a regulação em cada país? Quais são os benefícios de cada país? Fulano vai vir para o Brasil passar 3 meses. Então a IA, tem muito que aprender ainda. Então a IA, ela é uma IA júnior ainda. Ela não foi promovida ainda. Então ela está aprendendo o contexto. Conforme a gente vai dando contexto, a gente vai onboardando outros times, cada vez mais essa IA vai ter contexto. Até o momento que ela tem um contexto geral, e aí ela vai falar, beleza, eu entendo como o negócio funciona. Então ela vai ser generalista. E aí vai ser a hora que a gente vai começar a entrar mais a fundo dentro de cada tema, dentro de cada variável possível e deixando ela mais forte. Então, a gente vai saber daqui a um ano, daí de 1 ano para 2, já vai ser outra coisa. Então, é uma evolução. Como toda ferramenta que a gente usa. Se a gente fosse olhar o Gira há 2 anos atrás, na metade do tempo, o Gira era uma coisa. Hoje o Gira virou um Megazord ali dentro. É um Jiraya. O Slack... Não, Jiraya é uma ferramenta que a gente tem, inclusive. Ah, é? O Slack... Se você, não só no Nubank, mas várias vezes, se você tira o Slack do ar, o pessoal fala assim, não, beleza, quando voltar, volta a trabalhar. Porque não dá. Eu tenho colegas de outras empresas que, assim, o Slack é literalmente tudo. Quer dados? Slack. Quer trigger? Slack. Deu problema? Slack. Tudo. A empresa, basicamente, ela roda em cima do Slack. Então, você pode tirar a AWS do ar, mas você não tira o Slack. Então, cada empresa, cada time, cada estrutura, ela vai ter uma ramificação diferente para dentro de alguma área. A diferença é que a IA ela consegue abordar todas, porque a IA ela vai conversar com o Slack, vai conversar com o Google, vai conversar com a AWS, então ela vai ser uma grande integradora. Como isso vai acontecer no futuro, a gente não sabe ainda, mas obviamente as expectativas são infinitas, porque dá para fazer muita coisa. A gente só precisa aprender o como e focar muito no quê, porque que nem o Godinho falou, é tanta coisa legal que dá para fazer, se cada um sair fazendo uma coisa, daqui a um ano a gente vai ter um monte de meio projeto. Então a gente tem que focar. Por isso que volto a falar, produto. Produto vai ajudar a gente a falar, não, tá, ó, vem aqui, olha pra cá. E aí a gente vai lá e resolve.
E aí, próximo, e aí, próximo. E aí acho que a gente volta até para aquele estágio inicial que a gente falou, né? Porque se a gente tem múltiplas plataformas para as pessoas voltarem a pesquisar, então você vai ter múltiplos agentes de AI. Faz Qual que eu sentido. pesquiso, né? Qual que eu pesquiso? Qual bot, já que a gente usa muito Slack, É. qual bot do Slack que eu vou falar com a AI? Eu vou falar com 3, 4, 5, eu não sei onde está a resposta. E não é isso que a gente quer. A gente não quer replicar o problema que a gente Exato. conseguiu teve. identificar. Mesmo problema com nome diferente, né? É, exatamente. Legal. E me diga uma coisa, na IA a gente tem umas fronteiras hoje, por exemplo, em relação ao atendimento ao cliente, porque ela tem questões de alucinação Uhum. e tudo mais. Parece que a gente não está certo ainda com os guardrails em relação, poxa, isso aqui é uma resposta de LLM, não posso levar isso para o cliente final. Já para o atendimento interno, isso já tem um pouco mais de relaxamento, né? Como é que seria essa questão? É mais ou menos, né? Que, por exemplo, você já entra nessa parte. Porque, por exemplo, se a gente está falando de RH, sei lá, o gerente de RH, por exemplo, ele tem acesso a informações que outras pessoas não podem ter. Um time de CX vai ter informações, de repente, de cliente para poder fazer um acesso a alguma coisa que o resto da empresa não pode ter. Empresas de engenharia que estão trabalhando em projetos, sei lá, secretos, por assim dizer, coisas que ainda não foram para o mercado, então, que não pode ser de conhecimento da empresa como um todo. Então, a gente tem que ter essa ramificação, tanto de acesso, segurança, escopo dentro da ferramenta. E aí o Gordi pode falar, porque também foi um desafio que a gente teve ali no comecinho, né? Acho que inicialmente, para não ter nenhum tipo de preocupação, é sempre bom você começar com informações que possam ser públicas para cada um dos funcionários, né? Mas a gente já foi um pouco audacioso, a gente começou com o RH, né? Então, por exemplo, uma pergunta que pode ser completamente inofensiva para alguém, se gerar um barulho esquisito, pode gerar um processo trabalhista. Acho que a pergunta mais comum que a gente utiliza dentro de casa é: se eu perguntar o meu dissídio, que eu faço parte de uma categoria legal, de uma entidade legal, né? Um CNPJ que é defendido por um tipo de sindicato. Qual é o meu dissídio? Se ele me der uma resposta diferente daquilo que é o meu de fato, a pessoa pode contestar isso num ambiente legal. Então a gente tem que tomar cuidado exatamente com esses limiares, assim, onde você tem risco de segurança de informação, risco trabalhista, risco de exposição até mesmo de informação. A gente trata, por exemplo, com informações hoje no nosso ambiente de plano de saúde. Então, se você precisar de qualquer ajuda do seu plano de saúde por uma doença específica, eu não posso vazar essa informação, Sim, né? Então, LGPD pura ali, né? exatamente. É extremamente crítico. É crítico. Então a gente teve que construir uma camada, né, para ter tudo isso. E acho que a alucinação hoje, né, o que pode acontecer? A gente tem um mecanismo, né, para você reportar esse tipo de informação incorreta dentro de casa, mas por ser uma informação que não chega ao cliente, a gente trata isso como se fosse uma melhoria contínua. Então, o próprio funcionário, o próprio Nubanker, ele enxerga aquilo e fala: poxa, isso daqui não é uma resposta ideal. Vamos reportar para o time e eles vão continuar avaliando isso e melhorar. A gente tem mecanismos para cuidar o máximo possível, mas nem sempre a gente consegue cuidar de tudo. E você trouxe um ponto interessante, né? O dissídio para a categoria é mas para você é específico, porque depende do seu tempo de casa. Também. E como faz esse cálculo e te dá a resposta corretamente? Aí dá um pouquinho mais complexo, porque hoje no Nubank tem mais de uma entidade legal. Então tem a Nutec, a Nu Pagamentos, a Nu Financeira, né? Então cada categoria é uma. Depende do CNPJ que você está Eu sou cadastrado. Nutec. Meu dissídio foi 5%, por exemplo. O dissídio da Nu Financeira foi 8%. Aí eu falo, Eskinu, que chama Eskinu a plataforma. Qual que vai ser meu dissídio esse ano? Ah, foi 8%. Aí chega no dia 5%. Fala, ó, o Nubank falou que era 8%, quero meus 3% aí. Então, tem várias e várias e várias complexidades aí dentro. E no começo, o Eskinu, a gente perguntava uma coisa, a segunda pergunta, ela não conectava, né? Então, por exemplo, quem que é o Rafael Godinho? Aí ela fala, Rafael Godinho, a Lisana fala, legal, há quanto tempo ele tá no Nubank? Tipo, não entendi, tá falando de quem, sabe? Hoje a gente já consegue trocar várias ideias lá. Tem nada pra fazer, vou conversar com a Eskinu aqui. Foram coisas que a gente teve que trabalhar com o Google também. Porque às vezes quando a gente fala de IA generativa, você pode ter o contexto lá do cache da conversa, né? Exato. Mas para você buscar a pergunta, conhecimento para aquela pergunta, como que você tem histórico da pergunta anterior com o que você buscou e o histórico da segunda pergunta, que às vezes é uma continuação da primeira e a busca continua. Ele é uma busca semântica contínua. O Google ainda não tinha essa resposta lá atrás. Um dos problemas que a gente teve ali. Esse foi bem grande. Demorou bastante. A gente trabalhou bastante em APIs que estavam não era public release, né? Então, assim, Perfeito. Muitas mudanças. A gente teve que se adaptar bastante a isso, mas foi um aprendizado bem legal. A gente trocou bastante figurinha, assim, com o time de desenvolvimento para chegar nesse estágio. Mas acho que essas camadas, assim, de alucinação, até mesmo um pouco do contexto, né? Hoje em dia, a gente sempre utilizou
por muito tempo, né, busca por keyword, né? O que que é uma busca semântica, né? E hoje a gente tem problemas, às vezes, para se resolver. Uma busca semântica é você buscar alguma coisa que, às vezes, em latim pode estar semelhante ao português, que pode estar semelhante ao espanhol. Então, assim, eu tenho que retornar tudo isso e eu tenho que saber o que que é relevante para a resposta do usuário. Opa, são esses documentos aqui. Então, eu excluo o resto que não faz parte do nosso... O inglês não pega muito, mas como a gente tem Colômbia, México, Brasil, tem muita coisa que às vezes ficam no meio do caminho e aí pode gerar uma resposta incorreta. Então, a gente teve que tomar bastante cuidado com esse desenvolvimento e criar como se fosse classificadores para a gente poder rotear isso da melhor forma possível e ter uma melhor acurácia. Até pro Vertex, né? Saber o que vai procurar dentro, o que vai procurar fora, né? É, exatamente. Igual outro dia a gente tava tendo uma dinâmica lá no offsite. Ah, por que... E uma das perguntas idiotas lá do... Idiotas não, né? Uma pergunta tipo assim, pra quebrar gelo. Ah, por que que você chama o seu nome? Eu lembro que eu e o Wes falou... Foi lá na esquina, por que que eu chamo Ramon? Aí, pô, não tem uma documentação, mas se tivesse alguma coisa escrito Ramon, ele poderia trazer. Mas não, ele foi lá, pegou o contexto, falou Ramon significa do blá, blá, blá. Falei, tá, ele obviamente não conhecia a minha mãe. Mas a gente garante que não vou fazer uma pergunta aleatória e vai trazer outra coisa aleatória junto. Então ele vai saber o que que ele busca dentro, o que que ele busca fora ou o que que ele se completa. Para ter sempre uma resposta bem completa e com contexto. E quando ela é relacionada, por exemplo, a coisa do trabalho, que seja algo com realmente o contexto baseado na nossa documentação. Não algo que ele foi na internet, buscou de dado público do Nubank e complementou a pergunta. Não. É algo coeso, porque a gente vai usar isso para tomada de decisão. Parte do processo realmente Exato. no Nubank. Então a inteligência artificial tem que ser inteligente até saber onde ela vai buscar e como responder, para também não virar uma groselha ali. Ou expor algum tipo de risco de informação. Que acho que ainda é pior, né? É, esses são os piores. Já pensou chegar lá e falar, quanto o Godinho ganha? Ah, o Godinho está com a remuneração X. E tá lascado. O Godinho é o que mais ganha no Nubank. Primeiro que acho que a gente não configurou a IA para tanto número, né? Ela não vai conseguir responder, A gente não configurou tanto. Godinho? Quantos casos antes da vírgula tem? Olha, depende de quantos blocos no Slack ele vai responder. Se for mais de 50, ele quebra. Tá certo. Bom, acho que não é à toa que chama Papo Tech, né? Exatamente. Hoje foi mais técnico. Tá bom. Eu queria agradecer vocês. Acho que foi bem proveitoso. Assim, eu aprendi bastante aqui. A gente gosta de entrar em detalhes, né? Até a AWS faz alguns podcasts falando sobre nossa arquitetura e tudo mais. Acho que aqui a gente conseguiu explorar bem também, né? Bacana. Tá bom. Ramon, Godinho, obrigado de novo pela disponibilidade de falar com a gente. Tamo junto. E agradeço o Ramon o convite. logo tá aqui pedindo música. Terceiro eu vou pedir um Vando. Nossa senhora. Tá certo. Pessoal, muito obrigada. É um prazer estar com vocês. É um prazer fazer parte aí do time que atua junto com vocês e que está ajudando a fazer essas diferenças realmente. Acho que não só para o Nubank, acho que para a sociedade como um todo, que esse é o foco principal. Um prazerzão e com certeza estaremos juntos novamente. Com Fechado. Obrigada. Obrigado vocês. Obrigado, gente. Valeu. Obrigada, pessoal. Valeu, pessoal. Até o próximo.